Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Então, turma, peguem seu caderno, lápis, caneta, borracha, anotem todas as informações que vocês acharem importantes, prestem muita atenção, tudo bem? Vem comigo. Bom, nós estamos falando das funções oxigenadas. Já trabalhamos em aulas anteriores os hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, compostos aromáticos. E aí nós fomos para as funções oxigenadas, que são as funções que apresentam pelo menos um átomo de oxigênio na sua estrutura. Já trabalhamos álcool, fenol, aldeído, cetona. E a aula de hoje vai falar sobre os ácidos carboxílicos. Então, nós vamos apresentar a definição dos ácidos carboxílicos, vamos trabalhar a sua nomenclatura oficial e trazer alguns exemplos de ácidos carboxílicos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Acompanhe, turma. Bom, as funções oxigenadas, diferentemente dos hidrocarbonetos, os hidrocarbonetos apresentam apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura. As funções oxigenadas, o nome já diz, vão apresentar pelo menos um átomo de oxigênio na sua composição. Trouxe para vocês alguns exemplos de funções oxigenadas. Então, nós temos o álcool, onde o grupo funcional é a hidroxila, grupo OH, ligado a carbono saturado. Aldeído tem a carbonila C-O na extremidade da cadeia. Temos as cetonas, e nas cetonas eu tenho a carbonila C-O entre dois carbonos, funcionando como um carbono secundário. E os ácidos carboxílicos, que é o tema da nossa aula. Bom, vamos lá. Definição. Os ácidos carboxílicos são compostos caracterizados pela presença do grupo carboxila. Carboxila parece que você já ouviu falar. Então, carboxila é a combinação da carbonila com o grupo hidroxila. Então, a carboxila é essa representação aqui. É o C-O da carbonila mais a hidroxila, grupo OH. Então, essa combinação, que chamamos de carboxila, sempre estará na extremidade da cadeia. Então, aqui alguns exemplos de ácidos carboxílicos. E observe que em todos esses casos, nós temos a hidroxila na extremidade da cadeia. Então, só para deixar bem claro, o grupo carboxila é o resultado da união, da combinação dos grupos carbonila, aqui o grupo carbonila, turma, o grupo C-O, com o grupo hidroxila, que aparece nos álcools, que justamente é o grupo OH. Então, carbonila mais hidroxila, chegamos a carboxila, C-O, OH, sempre na extremidade da cadeia. Bom, nomenclatura oficial. De acordo com a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, órgão internacional responsável pelas regras de nomenclatura dos compostos orgânicos. Sua nomenclatura inicia-se com a palavra ácido e vai terminar, o sufixo é o óico. Então, sempre vou escrever ácido e vou terminar com o termo óico. Então, a finalização, o sufixo óico, ele vai caracterizar o ácido carboxílico. Assim como o ol caracteriza o álcool, al caracteriza aldeído, ona caracteriza cetona, para os ácidos será a terminação óico. Então, aqui um exemplo. Eu tenho um ácido carboxílico de 2 carbonos, certo? 2 carbonos, vou ter o prefixo et. Lembrando que o nome vai ser composto de prefixo, que vai indicar a quantidade de carbonos. Então, para 2 carbonos, o prefixo é et. Entre os carbonos, eu tenho ligações simples, então o intermediário será o an. E a terminação
oico. Ácido etanóico. Então, o ácido etanóico, turma, é o ácido carboxílico que apresenta 2 carbonos na sua estrutura. E se o ácido tiver 3 carbonos, né, como o nosso exemplo aqui no quadro? Bom, 3 carbonos, qual o prefixo? O prefixo é prop. Prop para 3 carbonos. Entre os carbonos eu só tenho ligações simples, então o intermediário é ãn. E como eu tenho um ácido carboxílico, terminação oico, ácido propanóico. Vamos só relembrar. Um carbono, o prefixo é met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non, 10 carbonos dec, certo? Então, lembrem desses termos que vai indicar a quantidade de carbonos. O intermediário, ãn, quando for ligações simples, em, ligação dupla, in, quando for ligação tripla, e dien, quando tivermos 2 ligações duplas. E nos ácidos carboxílicos, a terminação será oico. Bom, podemos ter um ácido carboxílico com 2 carboxilas. Por quê? Porque a carboxila ela vai estar sempre na extremidade. Então, se eu tenho uma cadeia, né, eu vou ter 2 extremidades. Então, eu posso ter até 2 grupos carboxilas. Como vai ficar o nome? Iniciará por ácido. Então, ácido. Quantos carbonos eu tenho na estrutura? Nesse caso, eu tenho 4 carbonos. Então, ácido but. Entre os carbonos, qual é o tipo de ligação, turma? Ligações simples, ãn. E como eu tenho 2 grupos carboxílicos, vai ficar dioico. Então, ácido butano dioico. Se a cadeia for ramificada. Se a cadeia for ramificada, eu vou precisar identificar a cadeia principal, turma. A cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbonos. Identificada essa cadeia principal, eu preciso numerar a cadeia principal. No entanto, a numeração ela vai ser fácil. É fácil de escolhermos por qual lado iniciar. Por quê? Porque a carboxila sempre estará em uma extremidade. Então, é só observar em qual extremidade a carboxila está e por lá a gente inicia a numeração. No nosso caso, a carboxila está na extremidade direita, então vai ser da direita para a esquerda. Então, eu identifico a cadeia principal, numero a cadeia principal. Com essa numeração, eu consigo localizar a ramificação. No nosso exemplo, a ramificação é o grupo metil. E ela está em qual carbono, meus queridos? No carbono 4. Então, vai ficar ácido 4-metil pentanóico, porque a cadeia principal eu tenho 5 carbonos, ligações simples ãn, e a terminação oico, 4-metil pentanóico. Tudo bem? Só lembrando que o número ele vai indicar sempre a posição. Então, 4-metil, eu não tenho 4 grupos metil. 4-metil significa que no carbono 4 eu tenho aquele grupo, no caso, o grupo metil. Bom, mais um exemplo, certo? Só que agora nós temos 2 ramificações. Se eu tenho 2 ou mais ramificações, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Elas são iguais ou são diferentes? Certo? Porque eu vou ter uma mudança. Se elas forem iguais, eu vou usar os prefixos di, tri, tetra, para indicar a quantidade dessas ramificações. Se elas forem diferentes, né, eu vou citar essas ramificações na ordem alfabética. Tudo bem? Então, 2 ou mais ramificações, se pergunta, são iguais ou são diferentes? Se forem iguais, utilize prefixos di, tri, tetra ou penta para indicar a quantidade. Se forem diferentes, organize elas na ordem alfabética. No nosso exemplo, que está na tela, nós temos 2 grupos iguais, são 2 grupos metil. Primeiro, cadeia principal, turma. Então, localizamos, identificamos a cadeia principal, maior sequência de átomos de carbonos.
Numeração da cadeia principal, começando pela extremidade que tem a carboxila. Extremidade, no caso, extremidade direita. Então, da direita para a esquerda, eu vou numerar os átomos de carbonos. E com isso, eu consigo perceber que no carbono 3, no carbono 5, eu tenho dois grupos metil. Então, o nome fica ácido 3,5 dimetil hexanoico. Vamos a alguns detalhes. 3,5. Então, se eu tenho repetição, vou usar vírgula. Se eu esqueço a vírgula, eu vou estar errando, porque vai ficar 35. Então, isso quer dizer que eu vou ter alguma coisa no carbono 35. E nós não temos 35 carbonos. A cadeia principal não possui 35 carbonos. Então, se eu tenho repetição, eu vou utilizar a vírgula. 3,5 de metil. Então, eu tenho dois grupos metil localizados. Um no carbono 3 e outro no carbono 5. Hexanoico porque a cadeia principal, né, excluindo as ramificações, então a cadeia principal tem 6 carbonos. Hex, ligações simples entre os carbonos, an, e a terminação oico. Ácido 3,5 dimetil hexanoico. Ramificações diferentes, olha aqui, ramificações diferentes. O que deve acontecer? Primeiro, cadeia principal, certo? Numero, começando pela extremidade que tem a carboxila, e aí eu identifico essas ramificações. Então, no caso, nós temos aqui uma ramificação chamada de metil e outra chamada de etil. Na ordem alfabética, quem vai vir primeiro? Etil. Não importa que, quando a gente for escrever o nome, Não importa que, se na cadeia, esse grupo etil aparece depois, não tem problema. Quando a gente for nomear, vamos nomear na ordem alfabética. Então, ácido, 4-etil, quer dizer, no carbono 4 eu tenho um grupo etil, 2-metil, porque no carbono 2 nós temos o grupo metil hexanoico. Cadeia principal, 6 carbonos, certo? Ligações simples entre eles e a terminação oico. Então, vamos recapitular, não vamos esquecer não, hein? Se eu tenho ramificações iguais, vou usar os prefixos di, tri e tetra para indicá-las. Ramificações diferentes, vou citá-las na ordem alfabética. Tudo bem? Bom, podemos ter, turma, insaturação. Né? O que é uma insaturação? É uma ligação dupla, uma ligação tripla. Ah, mas professor, já não tinha uma insaturação anteriormente? A ligação dupla entre carbono e oxigênio? Espera aí, calma, presta atenção. É considerado insaturação quando ela estiver entre átomos de carbonos. Então, a ligação C-O, que faz parte da carbonila, ela não é considerada insaturação. Tudo bem? É uma ligação dupla, mas não é considerada uma insaturação. Por quê? Porque não está entre os átomos de carbonos. Então, preste muita atenção, hein, turma? Então, se tivermos ligação dupla, ligação tripla entre os átomos de carbonos, e aí nós podemos dizer que nós temos um ácido carboxílico insaturado. No nosso exemplo, que aparece aqui na tela para vocês, nós temos insaturação e nós temos ramificação, mais o grupo funcional, que é o grupo carboxila. Quando a gente for definir a cadeia principal, que é a maior sequência de átomos de carbono, né, eu preciso incluir o grupo funcional e eu preciso incluir a insaturação. A numeração, qual é a ordem de prioridade? A ordem de prioridade sempre vai ser o grupo funcional. Então, a numeração vai se iniciar pela extremidade que possui o grupo funcional. No nosso exemplo, é a extremidade direita. Se não tiver grupo funcional, aí tudo bem. Nós vamos ter a insaturação sendo prioritário em cima da ramificação. Bom, escolhida a cadeia principal, nós vamos numerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Nós temos aqui 7 carbonos. No carbono
2. E no carbono 4, nós temos duas ramificações, né? Dois grupos metil. E entre os carbonos 2 e carbono 3, nós temos a insaturação, certo? Toda vez que tivermos a insaturação, eu preciso lembrar que eu vou optar sempre pelo menor número possível, Então, fazendo todas as combinações, nós vamos chegar ao seguinte nome: ácido 2,4 dimetil. Então, nós temos dois grupos metil, né? E como eles são iguais, são dois grupos iguais, eu vou utilizar o termo di para indicar a quantidade. Então, 2,4 dimetil. Hept, a cadeia principal tem 7 carbonos, 2-en. Por que 2-en? Porque eu tenho a ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. Sempre iremos optar pelo menor número, 2-en, terminação oico, 2-enóico. Ácido 2,4 dimetil, hept 2-enóico. Tudo bem? Não esqueça da vírgula, porque nós temos uma repetição. Sem a vírgula, ficaria o número 24. E nós não temos 24 carbonos na estrutura. Alguns ácidos carboxílicos importantes que nós vamos ter contato. Primeiramente, né, o ácido metanóico, mas esse termo metanóico a gente talvez não consiga relacionar ou associar com outras substâncias. Mas se chamarmos de ácido fórmico, aí sim, fórmico vai lembrar justamente esse inseto, a formiga. Então, o que tem a ver? Qual é o link entre esse ácido e a formiga? Justamente, quando a formiga faz aquela picada na pessoa, ela está injetando uma substância que é dolorosa. Vai coçar, vai arder e vai até deixar inchado. Essa substância que a formiga injetou na pessoa é justamente o ácido fórmico. Então, inicialmente, deram o nome de ácido fórmico, por quê? Porque essa substância era extraída ou obtida a partir de certas formigas. A partir de um certo momento, a química orgânica ficou assim tão grande que houve a necessidade da reformulação desses nomes, na verdade, uma sistematização desses nomes, para poder a gente nomear, ou, na verdade, reconhecer, identificar de forma mais fácil e rápida. Então, se trocou o termo fórmico para metanóico. Por quê? Porque essa estrutura apresenta apenas um carbono, met, um carbono. Então, ácido metanóico é o antigo ácido fórmico. Um outro ácido que a gente tem contato, muito contato, principalmente aquelas pessoas adeptas às saladas, é o ácido acético, que é conhecido, na verdade, o nome correto é o ácido etanóico. Acético vem de acetum, azedo. Mas espera aí, acético, eu não consegui me localizar. Calma, turma. O ácido acético é nada mais, nada menos do que o vinagre. Esse vinagre nós utilizamos para fazer o tempero das saladas, dos alimentos, certo? Então, o ácido acético nada mais é do que o vinagre. E quem já provou o vinagre sabe que ele é azedo. Então, por isso o termo acético, de acetum, azedo. O nome correto, o nome oficial é ácido etanóico. Por que ácido etanóico? Porque é um ácido que apresenta 2 carbonos na sua estrutura. É um ácido carboxílico que apresenta 2 carbonos na sua estrutura, certo? Então, o vinagre nada mais é do que o ácido acético, que justamente é o ácido etanóico. Os ácidos carboxílicos, também fazem parte da composição do nosso cheiro. Então, cada pessoa vai ter um cheiro único, que é a combinação de certos ácidos carboxílicos, quantidades diferentes. Isso varia de pessoa para pessoa. Tudo bem? Então, a gente encontra o ácido carboxílico em vários momentos do nosso dia a dia. Vamos recapitular.
Ácido carboxílico é uma função oxigenada, onde o seu grupo funcional é a carboxila, C-O-OH. E a terminação é a terminação óico. Obrigado, turma, e até a próxima.